Amadeu, o pessoal lá tá realmente fazendo o papel não só de ser craque dentro de campo, mas fora também de campo. A gente tem alguma frase para mostrar ou eu posso já O que comentar? a gente tem aí, Nath? Tem a cartela, vamos lá. Ari, tratando desse assunto aí, basicamente é contra a extrema-direita, né? É, Kylian Mbappé, vai lá, Ari. Somos uma geração que pode fazer a diferença. Hoje, vemos muito bem que os extremos estão às portas do poder e temos a oportunidade de escolher o futuro do nosso país. É por isso que chamo os jovens a ir votar e realmente se conscientizarem da importância da situação. Pois não, Guga? pois é, como você comentou, Amadeu, é mais focado contra a extrema-direita, que é quem está em ascensão agora lá na França. Né? A gente sabe que a Assembleia Nacional de lá foi agora vai ter nova eleição, né? O presidente, o primeiro-ministro Macron, ele percebeu que perdeu a maioria ali, ele convocou novas eleições, mas quem deve vencer, quem está ganhando espaço é a Marine Le Pen, é a extrema-direita francesa, então claro que o recado é para a extrema-direita. E aí ele fala, estamos num momento crucial na história do país. Ele deixa claro que é para a extrema-direita quando ele diz, estamos numa situação sem precedentes, espero que minha voz seja transmitida o máximo, precisamos nos identificar com valores de tolerância, respeito e diversidade, que são exatamente os valores progressistas, os valores que são combatidos agora por essa extrema-direita da Le Pen. Cada voz conta, diz o Mbappé, que tem uma voz e tanto, é um novo craque do Real Madrid, é o maior jogador do mundo, na opinião de muita gente, e é um craque não só dentro dos campos, como fora dos campos também. Ele que vai agora fazer dupla com o Vini Júnior, e é outro que também está usando a voz dele para lutar contra o racismo. Então a gente tem aí dois craques que vão atuar juntos pelo Real Madrid e que estão usando a posição deles para combater o extremismo político, para combater o racismo. E o Mbappé faz isso instigado, digamos assim, por uma fala do Thuram, do Marcos Thuram, que é o filho do Lilian Thuram, que foi um craque da seleção francesa na Copa de 98, era um volante, que foi quem salvou a França contra a Croácia na semifinal, naquela Copa que eles ganharam do Brasil na final. Na semifinal estavam perdendo para a Croácia, quem fez os únicos 2 gols dele pela França, na história da França, ele fez nesse jogo, foi o Thuram, esse volante. O filho dele foi quem primeiro alertou para a necessidade de se unir, de o futebol se unir e bater de frente contra a ascensão dos extremistas. E aí ele falou sobre isso e depois, em seguida, o Mbappé acabou copiando um pouquinho o Thuram e indo para essa linha. E é muito bom a gente ver isso, a gente vê alguém que tem a influência do Mbappé tentando, de alguma maneira, impedir a ascensão daqueles que não representam os valores de pessoas como o Mbappé. Vamos aqui, ó, rapidamente, por causa do meu tempo, eu vou pedir brevidade a vocês. O Guga está dizendo, é bom a gente ver um ídolo, o Mbappé, um ídolo francês se manifestando. Aí eu vou perguntar, isso é mesmo positivo? Imagine aqui no Brasil, os nossos ídolos, Neymar, o ídolo Felipe Melo, o ídolo, quem mais? Deixa eu ver aqui, Filipão, o ídolo Renato Gaúcho, esses ídolos nossos aí se manifestando política e eleitoralmente, seria bom? Seria bom mesmo, professor Vila? Seria um desastre, mais um desastre. No Brasil nós tivemos algumas exceções, né? O Dr. Sócrates certamente é a maior delas, né? Alguém brilhante jogador, não era um atleta, era um jogador de futebol, né? E tinha uma formação muito boa, era um médico, e alguém muito antenado à luta política, às questões contemporâneas, naquele momento difícil que o Brasil especialmente vivia no final do regime militar. Mas é exceção, porque os pronunciamentos dos jogadores brasileiros ao longo da história, em termos políticos, sempre foram muito ruins. Claro, tem alguns
exceções recentes, como o caso do Vini Júnior lá na Espanha, da luta contra o racismo, mas no caso brasileiro, infelizmente, poucos se posicionam. Também na França, vale lembrar, o Mbappé e algumas questões são recentes, não faz parte de uma longa história de esportistas franceses identificados com ideias progressistas, não, né? Também ele agora existe um número grande e claro que ele está falando para a extrema-direita, mas há um olhar um pouco receoso com a possibilidade da extrema-esquerda chegar ao segundo turno contra a extrema-direita, o que é improvável. Me lembrei de mais dois. Eu vou deixar um pro Ari e os ídolos brasileiros. Vou entregar um pro Ari comentar e um para a Poliana. Nelson Piquet. Ídolo. Tricampeão de Fórmula 1, sim. ídolo. A questão, eu volto sempre a esse tema porque é muito interessante. É a figura pública, a persona pública do ator, do cantor, do diretor de teatro, do diretor de cinema e quem ele realmente é. Dá para separar? Temos de separar, Opa! porque senão a gente já perdeu aí um punhado de ídolos, viu? Eu estou falando de arte, da teledramaturgia, do cinema, da música. Tem o Lobão, cantor Lobão, você esqueceu também do Lobão. Agora eu vou ser lacônico. Please. Neymar não tem a bola de ouro e o pai deveria ficar off. Atenção, Apoliana, o Dunga. Nossa. Amadeu, tá bom, a gente já tá chegando Quantos ídolos? Eu acho que a gente levantou já tá uma Copa do nível Mundo, de absurdo, Dunga. né? Romário! Deixa eles quietinhos, né? Calados, eles são ótimos. Oscar Schmidt. Mais um. Vamos com a manchete do professor Vila, vamos lá? Que é o seguinte, atenção, hein? O PL, é o Plano Infalível de Valdemar. O Plano Infalível de Valdemar da Costa Neto. PL de Bolsonaro quer avançar sobre o PT de Lula no Nordeste. O senador Rogério Marinho foi escalado. Ele vai se afastar do mandato para focar nas eleições municipais. O plano infalível de Valdemar vai funcionar, professor Vila? Ele precisa, já que estamos falando de futebol, lembrar a frase atribuída ao Garrincha, ele precisa combinar com os russos, né? Que são os eleitores. Então, a questão que se coloca é que o extremismo bolsonarista deseja obter o quórum qualificado para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e não só para o presidente da República, mas o objetivo é o STF, de 54 senadores, que é a maioria qualificada para impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para isso, eles estão jogando todas as cartas na eleição de 2026. 2024 prepara e 2026 eles querem ter essa maioria qualificada de 54 senadores. E no Nordeste, são 9 estados, todas as unidades da federação vão renovar 2 cadeiras. No caso do Nordeste, são 18 cadeiras. E eles esperam ter uma parte considerável dessas cadeiras, o extremismo, o bolsonarismo, para coagir, para atacar, para destruir a democracia. O sonho do extremismo bolsonarista é a destruição da democracia. Para eles, a legalidade constitucional é um obstáculo para a ditadura. Então, o caminho é esse. Então, é bom ficar bem atento agora na eleição municipal, viu? Ficar muito atento, porque daqui 2 anos, com o Rogério Marinho, que é um general de opereta, né, de ópera bufa, mas que já começa desde agora a fazer esse planejamento antidemocrático, antirrepublicano, para destruir o Estado democrático de direito, porque o objetivo de ter a maioria no Senado é esse, não tá claro, atacar o Supremo Tribunal Federal, impedir os ministros que eles não gostam, né? E a partir dali ter quase que a forma de indicar outros ministros. O presidente indica e eles concordam ou não com a maioria que eles têm, eles vão impor o nome que eles desejarem. Em suma, a situação é grave. É bom a gente ficar atento, porque a gente fica em várias batalhas e muitas vezes esquece da batalha principal. A batalha principal que os extremistas bolsonaristas querem travar, estão preparando as suas armas políticas, é o Senado em 2026. O Guga Noblar. Pois é, o PL, o Partido Liberal, o partido do Valdemar, está virando um partido
que ameaça o tempo inteiro a democracia. Assim como tem o Partido Republicano, que virou o Partido Trumpista, e é uma ameaça constante agora à democracia, e perdeu o seu valor ali nos Estados Unidos, o PL, que nunca teve valor, agora virou um partido que ameaça o tempo inteiro a democracia. Fez isso durante a eleição, querendo criar até uma consulta, né, que eles teriam feito sobre as urnas e que urnas antigas não seriam válidas, tentou criar essa história, tentou de alguma maneira atacar as urnas, a validade da eleição, foi multado em milhões por isso, mas parece que não aprende, e agora está aí, como falou o professor Vila, querendo fomentar uma eleição municipal que possa garantir depois cadeiras no Senado. O objetivo, como falou, é atacar o STF, enfraquecer o STF para que o Bolsonaro tenha mais força para conseguir voltar. Eles ainda têm a esperança do Bolsonaro ser o candidato a presidente e o plano passa por isso. Eu quero agradecer ao professor Marco Antônio Villa em São Paulo. Obrigado, professor. Até amanhã. Obrigado, Amadeu. Até amanhã. Obrigado, Guga Noblar. Até amanhã. Eu acho que o Mbappé joga hoje, né? Eu acho que a França joga hoje com a Áustria, se eu não me engano. Mas fiquem de olho aí no Mbappé, que esse merece toda a atenção. Nós vamos agora dividir a TV Meio. Você aí na sua região acompanha as notícias das nossas afiliadas em seu estado e nós aqui seguimos com o Agora. Agora, oferecimento Chevrolet Cruz, o melhor de sua categoria. São João do Coração, Mix Mateus, preço baixo de verdade, aqui é tradição. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. E Paraíba, mais facilidade para você, na loja, site e aplicativo. Agora é com o Agora e vamos trabalhar para que Deus nos ajude. Atenção para os destaques, atenção para as manchetes dos jogadores. Os melhores do jornalismo trazem esses destaques, manchete do France. News, progressistas surpreende 0 pessoas. Opa! E oficializa apoio a Antônio Reis. A chapa já tá montada, Amadeu. O Joel voltou atrás. Voltou. Pensou bem. Tinha outro jeito. Eles não tinha outro jeito. Se só tem tu, vai tu mesmo. Mas vamos ver agora, é hora da manchete. Atenção, manchete. France 2. Bolsonaro oficialmente sem palanque em Teresina. Não. Jess tentou. Valdemar barrou. Doutor Pessoa convidou a Jess para vice, mas ex-secretária pula lá longe, Amado. Não, mas olha, ainda